Chegamos ao quarto filme da série Missão Impossível. Esse é o momento em que a franquia parou de usar os números para diferenciar os filmes. Esse aqui é o Missão Impossível Protocolo Fantasma, lançado em 2011 e dirigido pelo Brad Bird, que, para quem não lembra, é um dos principais diretores de animação da história de Hollywood, o diretor de Os Incríveis, por exemplo, e de vários outros filmes, inclusive da Pixar. E assim como eu comentei sobre o Missão Impossível 3, dirigido pelo J.J. Abrams, esse também é um filme que vai dar início a algumas tradições da franquia que perduram até os dias de hoje. Uma delas diz respeito à estrutura dos filmes, que vão, a partir desse episódio 4, ser cada vez mais baseadas em set pieces, né? Os filmes inteiros da série Missão Impossível passaram a ser divididos em blocos. Então, desde o início do filme, você tem um bloco com início, meio e fim, como se fosse um curta-metragem de ação que acontece ali. Tem uma historinha que liga um bloco a outro, mas logo já começa um outro set piece, e assim vai sucessivamente até o final. Isso dá ao Missão Impossível Protocolo Fantasma, ou Missão Impossível 4, como queiram, uma sensação frenética. Parece, quando você tá assistindo ao filme, que o filme não para, porque ele salta de um set piece pro outro com tanta rapidez e com tanta fluidez que quando você vê, você tá jogado na ação de novo. Então o filme começa já com aquela fuga da penitenciária russa, aí ele já salta pra a invasão ao Kremlin, e de repente, quando você vê, eles já estão em Dubai e o Tom Cruise já tá fazendo aquelas piruetas, né, em volta do Burj Khalifa. Depois ele já tá numa perseguição no meio daquela tempestade de areia. Ou seja, o filme tem uma velocidade absurda. E já que eu mencionei a sequência que gira em torno do Burj Khalifa, que tem, na minha opinião, um dos melhores trabalhos de dublês da história de Hollywood, essa sequência também já se coloca no mesmo nível, ao meu ver, da sequência da invasão aos headquarters da CIA no primeiro episódio da franquia. E eu acredito que essa sequência, outras também que são mais marcantes, que são mais inesquecíveis de Missão Impossível 4, o transformam em um dos melhores filmes da franquia. Eu sei que eu tenho falado isso em praticamente todo o vídeo. Será que esse é o melhor da franquia? Mas essa é a sensação que eu tenho. E agora que eu tô revendo os filmes da franquia, o único filme que não me trouxe essa sensação foi o 2, como eu falei alguns vídeos atrás. E eu também acho que foi aqui nesse filme que se consolidou essa ideia, né, esse conhecimento da cultura pop de que o Tom Cruise é completamente maluco e que a Paramount começou a usar os making-offs, começou a usar as imagens de bastidores do Tom Cruise executando alguns desses trabalhos de dublê, né, trabalhando sem dublê, fazendo ele próprio os malabarismos lá que ele faz pra promover os filmes. E por mais que eu acredite que o trabalho do crítico não é analisar nada que tá do lado de fora do filme, né, não é analisar bastidores, não é analisar making-off, mas quando você assiste a um filme da franquia Missão Impossível, como esse aqui, você consegue ver nas cenas mais impressionantes do filme, de uma maneira muito óbvia, que muita coisa que tá acontecendo ali tem soluções práticas de efeitos visuais concretos, físicos, que obviamente vão ter a ajuda de CGI, mas não vão ser inteiramente construídos em CGI, como boa parte dos filmes de ação fazem hoje em dia, e como inocentemente o primeiro filme da franquia fez naquele terceiro ato e naquela longa perseguição envolvendo aquele helicóptero e aquele trem. E um dos impactos que isso tem é que quando o tempo passa, você olha pra trás para aquela sequência e você vê a artificialidade de uma maneira ainda mais óbvia. Enquanto cenas, sequências e filmes inteiros, inclusive, que resolvem boa parte dessas questões de dublê, de efeitos visuais com efeitos práticos, resistem mais ao teste do tempo, e é isso que está acontecendo com Missão Impossível Protocolo Fantasma. Ethan Hunt, Tom Cruise, precisa parar a negociação de um arquivo que pode colocar o mundo em risco através de uma guerra nuclear. Para isso, ele precisa invadir o Kremlin, impedir que um negócio aconteça no Burj Khalifa, em Dubai, e sabotar os interesses de um bilionário na Índia. Como você percebeu nessa breve descrição da sinopse do filme, esse é um daqueles filmes, e Missão Impossível sempre fez isso, tá? Que é saltar de um país pro outro. Então a noção épica da história também passa por isso, né? Por a gente estar sempre em cenários maravilhosos, em cenários em diferentes países, diferentes continentes ao redor do mundo. As principais sequências de ação, de suspense, de invasão, né, de heist, vão se passar em monumentos históricos, em lugares famosos. Aqui o heist, né, que é a invasão do Kremlin, vai lembrar muito também a invasão dos headquarters da CIA, a invasão ao Vaticano, que já aconteceu no filme anterior, porque é aquela sequência que te deixa tenso, porque cada detalhe pode dar errado, e o Brad Bird consegue repetir o sucesso dos filmes anteriores nesse sentido, né? E isso também é uma coisa que o único filme que não tem uma sequência muito bem articulada de invasão de algum local famoso para retirada de algum arquivo ou para impedir algo que aconteça. Normalmente
basicamente é a retirada de um arquivo que te deixa em silêncio, porque o filme também tá em silêncio e porque você sente que se você falar alguma coisa, se você respirar mais alto, pode ser que alguém ouça e você pode sabotar a missão do Ethan Hunt. Isso acontece na invasão ao Kremlin aqui. Tem outros set pieces, outras sequências de suspense igualmente tensas, como aquela que utiliza a montagem paralela de uma maneira muito intensa, muito bem feita, que é quando a equipe do Ethan Hunt tenta sabotar uma negociação no Burj Khalifa, né, lá dentro em um dos apartamentos, em que enquanto a Paula Patton vai se passar pela traficante, que na verdade é vivida pela Léa Seydoux, o Tom Cruise e o Jeremy Renner vão se passar pelos caras que estão comprando o arquivo que ela tem a oferecer e pagando os diamantes pra ela em apartamentos diferentes, e o Simon Pegg subindo e descendo como aquele funcionário do hotel. E é claro, gente, que falando desse filme aqui, nunca é demais enfatizar quão boa, quão potente, quão impactante é a sequência do Tom Cruise saltando, correndo, escalando o prédio, né, que é o maior prédio do mundo, não sei se ainda é, que é o Burj Khalifa, em Dubai. E é uma sequência que tem um trabalho de dublês extraordinário, mas ela também tem uma construção dramática muito boa, né? O Tom Cruise tá lá escalando com aquelas mãos que grudam no vidro, né, no espelho lá, sei lá, do prédio, e aí uma delas falha, e a outra fica sempre prestes a falhar. O Tom Cruise cai, aí ele tem que tentar se agarrar ao prédio de novo. Ele precisa resolver sempre, né, naquela sequência, pequenos empecilhos que vão tornar aquela operação mais arriscada, né? Ele vê que ele não vai conseguir descer com a corda e entrar no apartamento que os colegas dele estão, porque a corda acabou, e aí ele faz uma pirueta lá, ele precisa se jogar e pular e encaixar dentro da janela aberta do apartamento que ele precisa entrar. E tudo isso com um trabalho de câmera que é óbvio, né, que tem uma lógica que qualquer pessoa pensaria, ou pelo menos a maioria das pessoas, que é: vamos enfatizar muito o quão alto isso aqui tá, vamos o tempo todo fazer travelings aéreos, ou que se aproximam do prédio e do Tom Cruise, ou que se afastam, vamos fazer bastante plano plongé, que são aqueles planos que mostram a ação de cima pra baixo, né, às vezes um plano normal, um outro tipo de plano, um traveling, uma panorâmica, vira um plano plongé, pra gente olhar de cima pra baixo e pra ver a altura absurda na qual ele tá, que funciona muito bem. Por mais óbvia que seja essa escolha, é uma escolha que deixa a gente muito tenso, independentemente do quanto você tem ou não medo de altura. Eu acho que esse é o filme mais bem-humorado da franquia, pelo menos até agora. Por exemplo, o filme anterior, que é o Missão Impossível 3, do J.J. Abrams, é um filme que se inspirava muito, como eu falei no vídeo anterior, na trilogia Bourne, para conduzir os seus aspectos visuais e também para comandar a ação do filme, mas ele era um filme muito dramático, ele era um filme muito sério, ele tinha um vilão muito sério. O Tom Cruise teve que interpretar um personagem, né, o Ethan Hunt, num momento de sofrimento muito grande mais de uma vez ao longo do filme, a Michelle Monaghan também, e esse filme aqui é um filme muito mais bem-humorado. Eu atribuo isso ao trabalho do Brad Bird, que já tinha trabalhado com animação, que você precisa executar a ação sempre com bom humor, mas também ao Simon Pegg, que aqui cresce, né, ele ganha um papel maior, muito maior. Ele substitui o Ving Rhames, que tem um papel pequeno lá no final do filme, mas ele é o cara da tecnologia, ele é o hacker, ele é o cara que vai ajudar ali num lugar muito mais seguro o Tom Cruise à distância a invadir o que ele tiver que invadir, a extrair as informações que ele precisa extrair. E ele é um cara muito divertido, óbvio, né? Ele é famoso por ter um senso de humor muito peculiar e muito ligeiro. E eu gosto de como o roteiro do filme usa o Simon Pegg, inclusive para comentar a própria franquia, né? Inclusive para ser metalinguístico em alguns momentos, para fazer graça com aquilo que a franquia já tinha desenvolvido até ali. Um exemplo disso é aquela piada recorrente ao longo da narrativa, né? Ao longo da projeção, em que o personagem do Simon Pegg, o Benji, tá empolgadíssimo para ir pro campo. Como eu falei, ele é um cara de tecnologia, mas ele quer ser um agente do campo, ele quer a adrenalina, por mais amedrontado que ele seja na maior parte do tempo, e ele fica empolgado com o fato de ele querer usar máscara, né? Ele tá o tempo todo perguntando: mas eu vou usar máscara? Ah, não acredito, eu queria usar a máscara, que é uma marca da série Missão Impossível, né? Sempre tem alguém retirando a máscara e revelando que é outra pessoa, e esse filme lida com isso de uma maneira engraçada. Ele usa isso pra fazer humor mesmo com a própria mitologia da franquia até aquele momento. Eu acho que isso funciona muito bem, e o Tom Cruise começa a revelar um senso de humor que vai estar muito mais afiado ainda no próximo filme, que é o Missão Impossível 5, né, o Nação Secreta, e que é surpreendente o timing cômico do Tom Cruise, principalmente nos olhares, né? Tem várias cenas aqui, e vai ter ainda mais no próximo filme, em que o Tom Cruise não fala nada, né? Alguém tá falando com ele, e só nas reações dele, né, ele vai respondendo as perguntas só com o olhar, né, ou fazendo sim ou fazendo não, que é muito engraçado. O Tom Cruise consegue ter um senso de humor muito apurado, que é algo que durante boa parte da carreira dele nunca ninguém atribuiu a ele, e agora eu acho
que ninguém mais nega que ele é um cara que consegue ter um timing cômico muito ágil também. Gosto da solução que eles encontram pra tirar um pouco aquele núcleo do Tom Cruise com a Michelle Monaghan e aquela necessidade dele de proteger a esposa e aquela história muito mais dramática por ter um envolvimento emocional muito maior de cena. Eu acho que esse filme aqui é o primeiro da franquia Missão Impossível que reconhece a existência do filme anterior. Tem vários momentos que a gente vê que ele tá tentando explicar como que a gente veio daquilo pra isso que a gente tá vendo agora. O quinto filme vai fazer isso ainda mais e a franquia Missão Impossível vai começar a reconhecer um pouco mais os filmes anteriores e soar e parecer um pouquinho mais coesa na sua totalidade como série, como uma história única daqui pra frente, mas independente de qualquer coisa, como um filme individual, Missão Impossível 4 é um filmaço, é um baita filme. Se você já viu o filme, se você reviu agora por causa do sétimo filme da série, me diz aqui embaixo o que você acha. Você gosta desse filme? Você não gosta? Concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica? Não se esquece de dar um like nesse vídeo. Desse lado eu vou deixar o meu ícone pra você clicar e se inscrever no canal. E não se esquece de clicar no sininho e em sempre pra sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E desse outro lado eu vou deixar a playlist com os outros filmes que eu fiz sobre a franquia Missão Impossível até agora pra você maratonar, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!